Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Alegria mais uma vez poder estarmos juntos para compartilhar a palavra, aprender do Senhor aquilo que Ele tem para nós nesta data especial, nesse dia que Ele fez para nós. Quero dizer para você que está nos assistindo do outro lado da tela, seja bem-vindo. Esse canal tem um propósito de abençoar a sua vida, abençoar aqueles e aquelas que assistem, e nós estamos aqui para poder fazer unicamente a vontade do Senhor, que o Senhor colocar em nossos corações. E eu quero compartilhar hoje com você um texto muito especial que Deus colocou no meu coração. Um texto de Mateus, capítulo 5, versículo 44 até o versículo 48. Esse texto é o próprio Senhor Jesus orientando os discípulos acerca de um comportamento um tanto quanto necessário para nós que somos homens e mulheres que vivem um cristianismo e que queremos viver pelo menos um cristianismo mais próximo da realidade que Jesus Cristo quer para a igreja dele. O texto diz assim, começa dizendo assim, Mateus capítulo 5, versículo 44 e até o 48. Diz assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão vocês têm? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos assim? Sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Palavra de Deus para nossas vidas, para nossos corações. Palavra desafiadora, palavra encorajadora, palavra talvez um tanto quanto dura, mas palavra do Senhor Jesus para aqueles e aquelas que o amam e que o servem, ou pelo menos quer servir de todo o coração. Queridos, eu quero discorrer sobre esse texto aí nos próximos minutos, não vamos ser muito longo, para a gente refletir um pouco naquilo que está à nossa volta, né? O versículo anterior, que seria o versículo que começa aí essa porção da palavra, diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. A palavra do Senhor Jesus começa desse jeito nesse capítulo. No versículo 44, ele já fala assim, eu, porém, vos digo, vocês ouviram o que foi dito? Vocês ouviram o que estão dizendo? Vocês ouviram o padrão que o mundo oferece, o padrão que é adotado pelas pessoas, pelo mundo secular, por aqueles que não temem a Deus, por aqueles que vivem uma vida tanto quanto diferente daquilo que a Bíblia orienta? Amem somente os que vos amem, odeiem os seus inimigos, vivam perto dos que vos amem, odeiem os seus inimigos. É um tanto quanto desafiador, né? Porque nós vivemos um tempo nos dias de hoje que é mais ou menos nesse mesmo sentido que a vida continuou o seu ritmo, que a vida continuou, né, que o mundo continuou orientando, que as pessoas têm praticado e que às vezes até nós mesmos, dentro da própria igreja, temos praticado um com o outro. Isso é bom, que desperta-nos para o entendimento daquilo que verdadeiramente Deus é, e Deus requer dos seus filhos e filhas, daqueles e daquelas que professaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, daqueles e daquelas que ainda não professaram, mas que virão a professar, que virão aceitar o Senhor como Senhor e Salvador e que desejam viver o cristianismo da maneira que a palavra de Deus descreve e nos orienta, nos instrui, nos exorta e nos chama a atenção. O texto diz assim, o Senhor diz, eu, porém, o próprio Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, diz, digo, amem vossos inimigos, amem aqueles que estão completamente com a cara virada para vocês, amem aqueles que declaradamente são seus inimigos, que não desejam sequer que você sobreviva. O Senhor Jesus viveu isso na prática, viveu isso até a sua morte. Embora ele fosse muito aceito dentro das pessoas mais simples, dentro do convívio das pessoas mais simples, dentro de algumas pessoas também da classe alta de Jerusalém, ele foi odiado a ponto de ser assassinado, mas em nenhum momento ele deixou que o ódio tomasse conta da sua vida, do seu coração,
alma e que esse ódio permeasse a sua vida a ponto de mudar o projeto de Deus para o qual ele tinha vindo na terra. Então, temos um próprio exemplo, né? Amar nossos inimigos não é uma tarefa fácil, porque nós fomos ensinados que nós devemos odiar os nossos inimigos. E depois ele diz no versículo seguinte: bendizei os que vos maldizem. Bendizer alguém que fala mal da gente é uma instrução, mais que uma instrução, é uma orientação do Senhor Jesus. É algo que vem dos céus para a vida da igreja, para a vida do povo, para a vida da comunidade, para a vida em família, para a vida na sociedade. Porque quando nós alimentamos aqueles que maldizem, aqueles que fazem fofoca, quando nós entramos na onda daqueles que dizem coisas erradas ou maldosas ou críticas destrutivas, ou coloca na condição de uma pessoa superior, que quer muitas vezes apenas que a pessoa se arrebente na vida e torcem e falam, é quase que uma oração, é quase que um desejo, né? Diante até de Deus, muitas vezes as pessoas fazem isso. Vocês precisam, diz o Senhor, de não bendizer, de não maldizer. É certeza que vocês vão ser malditos, vão falar mal de vocês, vão fazer fofoca de vocês, vão puxar os tapetes de vocês, vão querer exercer a função que você tem, seja essa na igreja, seja essa no ministério, seja essa no púlpito, seja essa no ministério pastoral, seja essa no ministério mais simples. A única função que as pessoas muitas vezes na igreja que não é tão desejada é as funções mais simples, como a limpeza, a faxina, a portaria, né? Que deveria sermos muitas vezes desejados. Mas o certo elas vão querer aquilo, o ser humano dotado ou dominado pela natureza humana, que não é dominada pela natureza do Senhor, vai desejar sempre aquilo que o outro tem. Vai maldizer, muitas vezes, denegrir imagem, falar mal, colocar para baixo, criar situações ao entorno delas mesmos para poder denegrir a imagem do seu próximo, para poder denegrir e muitas vezes usurpar a sua posição, o seu ministério, a sua talvez vida financeira, o seu cargo público, a sua família. Muitos casos acontecem da sua família e outras coisas. A vida é cheia de competitividade. Deus, através de Jesus Cristo, está dizendo para nós também no versículo seguinte: não entrem na onda do mundo, fazem o bem aos que vos odeiam. Quanto mais nós não entrarmos na onda do mundo, não entrarmos nas instruções que o diabo e os seus anjos têm dado para o mundo, nós seremos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus, ela diz: fazer o bem aos que vos odeiam. Queridos, é muito comum, né? Se você não teve essa experiência, é muito comum. Não é fácil, sei para você que não é muito fácil isso, mas é necessário. Quando as pessoas são nutridas de um ódio muito grande sobre as nossas vidas, e quando você resolve aproximar dela, trazendo algo de bondade, você quebra uma barreira que está se construindo, que foi construída ao longo de algo que não é verdadeiro. As pessoas nutrem essa necessidade. Eu lembro de uma história, vou contar rapidinho para você uma história de uma situação que aconteceu comigo e com uma pessoa na igreja. Ela começou a fazer um certo bafafá de coisas que não tinha acontecido dentro da igreja. E aquilo estava prejudicando muito a igreja, prejudicando muito o convívio. E ela juntou com outras pessoas e ela começou a falar mal, né? Da igreja, mal das pessoas, mal do ministério pastoral, e carregando um ódio no seu coração muito grande. E um dia eu peguei ela bem próximo do altar da igreja, conversando com outra pessoa e falando mal da igreja que ela frequentava, que era a igreja metodista, e ela falando bem de uma outra denominação anterior. Eu disse para ele se podia ir para lá.
E eu te proíbo de você falar mal aqui. Fui muito... Isso não é lugar de você falar mal. Você está dentro da igreja. Se você está falando mal da igreja, você está no lugar errado. Queridos, aquele rapaz saiu dali da igreja com mais ódio de mim, com mais raiva. Eu falei, eu só fiz o que eu tinha que fazer, né? Essa é uma função pastoral. E aí, ele sumiu da igreja, chamei ele para conversar, para a gente resolver algumas questões, não quis, sumiu da igreja. E todos os dias que eu lembrava dele, eu orava e colocava ele nas minhas orações e também mandava recado para ele, recado da ausência que eu estava sentindo dele nos cultos de oração, nos momentos da igreja, né? Coloquei para ele que a exortação era necessária naquele momento, né? Porque estava fazendo mal para a comunidade. E ele ficou afastado por volta de uns 6 meses da igreja, mas todos os dias eu mandava um recado, não provocando a ira dele, provocando a vida espiritual dele. E ele disse que um dia estava orando e falou, mas que cara que não esquece de mim, que pastor, né? O tanto que, né, eu faço tudo para ele me odiar e ele me odeia. E essa pessoa voltou para a igreja e ela confessou para mim essas coisas. Então eu tenho esse testemunho para dar para você. Uma pessoa que me odiava, as pessoas que nos odeiam, né? Nesse caso ela me odiava, ela acaba se tornando alguém. E quando nós debruçamos as nossas vidas e demonstramos o nosso amor, elas vão aceitar a caminhar juntos e vão aceitar ser instruídas. É palavra do Senhor. Amar inimigos não é fácil. Bendizer os que nos maldizem não é fácil. Fazer o bem àquele que nos odeia também não é fácil. E ele vem dizendo assim, orai para os que vos maltratam e vos perseguem. Orar por aqueles que falam, que maltratam, que muitas vezes até nos denigrem imagem, muitas vezes falam mal da igreja, muitas vezes perseguem a igreja, muitas vezes, né? Faz um monte de coisas contrariando, posicionando contra. Não é fácil lidar com essa situação. Mas o próprio Senhor Jesus nos orientou. Orem. Em outras palavras, Jesus está dizendo para mim e para você, não orem só para aqueles que você ama. Não orem por aqueles que você quer viver feliz ao lado deles só. Não orem para que Deus abençoe apenas a sua vida financeira. Não orem apenas para aqueles que estão dentro da igreja. Não orem apenas para que a igreja seja próspera, para que a igreja que tragam pessoas lindas, limpas, maravilhosas, ricas e poderosas. Não, aquelas pessoas que tragam apenas aquela igreja que concordem com vocês, que viva apenas aquilo que vocês estão vivendo. Não. Muitas vezes... E o texto nos diz isso, muitas vezes nós vamos receber gente que nos odiaram por muito tempo, que nos perseguiram por muito tempo, que foram nossos inimigos por muito tempo, que foram maldizentas, que disseram mal, que falaram mal da igreja, que falaram mal da sua família, que falaram mal da sua vinda para a igreja, se tornaram, viram você como algo, como um crentinho daqueles que anda só com a Bíblia debaixo do braço, aquela imagem distorcida. Muitas vezes nós vamos nos receber pessoa e vamos deparar com essa situação, porque a palavra do Senhor diz para nós, oremos por aqueles e aquelas que ainda não entenderam, não entenderam que o que elas estão fazendo, estão sendo ferramentas na mão do inimigo, que odiar não vem de Deus, que maldizer não vem de Deus, que fofocar não vem de Deus, que fazer o mal não vem de Deus, que maltratar, Jesus não ensinou ninguém a maltratar, pelo contrário, ensinou a amar, ensinou a orar, ensinou a fazer aquilo que o Pai quer que nós façamos, nos deu o exemplo disso. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida em Jesus Cristo excede a finitude
da nossa vida carnal, desse físico que nós temos, e o Senhor nos ensinou a amar, deixou para nós esse legado, deixou para nós o exemplo de intercessão, quando ele orava lá no monte, né? E quando o inimigo ofereceu um monte de coisa ligado a essas coisas, tudo que está no texto bíblico, ligado à usura, ligado àquilo que nós colocamos, a maldizerem, ligado, né, a não fazerem o bem, você precisa de se dar bem, não interessa. É isso que o diabo oferecia para o Senhor. Jesus disse: arreda-te, Satanás, do meu caminho, porque a minha missão não é obedecer a você. A minha proposta é uma proposta de vida, a minha proposta é uma proposta de alegria. Queridos, e trazendo para a nossa realidade, como cristão, quando nós olhamos para esse texto, como gente que entende a Bíblia, talvez você que está ouvindo não seja nem da igreja, ou faz parte de uma igreja, mas com certeza, é muito difícil no Brasil, nós não estarmos lidando com pessoas que conhecem a Jesus Cristo, ou a Bíblia pelo menos. O Senhor está dizendo para nós, esse é um comportamento necessário aonde nós estivermos. Nós não podemos, como seres humanos, consideramos filhos do Senhor, aceitar essas falácias, essa denegrição de imagem, essas maldição que são ditas, né? Muito pelo contrário, nós temos palavras de bênção. Você e eu temos palavras de bênção para a vida da sociedade. Você foi criado pelo Senhor a essência da sua vida é amor, porque você foi criado em Deus. A essência da sua vida é solidariedade, a essência da sua vida é oração, não é devolver com a violência, com palavras, aqueles que fazem o mal para você, com palavras que denigrem a imagem. Pelo contrário, quando nós posicionamos dessa forma, nós amontoamos brasa viva, diz a palavra do Senhor, sobre o coração daqueles e daquelas que praticam tais coisas. E o texto bíblico continua dizendo para mim e para você, nesse dia em especial, é o seguinte: quando nós fazemos isso, Jesus está dizendo, aqueles que são filhos e filhas do Senhor, para que vocês, quando vocês praticam essas coisas, a continuação do texto diz, para que sejais filho do vosso Pai que estás no céu. Queridos, a atitude de não tomar partido, de não tornarmos inimigo de ninguém, de não participarmos de fofoca, de contenda, de disseminação de coisas que não vêm do Senhor, de não falar mal, de em vez de falar mal das pessoas, apontarmos e exaltarmos as virtudes dela, de não odiarmos, mas de orarmos, até por aqueles que muitas vezes nós vamos ter dificuldade de orar. Isso é a atitude de filhos e filhas do Deus vivo. Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Você quer ser filho de Deus? Aceite o Senhor Jesus e comporte-se, procure a comportar e a viver aquilo que a palavra de Deus diz, para que vocês sejam filhos e filhas do Pai que está nos céus. Então nós somos desafiados e desafiados, porque o Senhor, o próprio Deus que tem poder, no versículo seguinte vai dizer isso, o próprio Deus que tem todo o poder nas mãos, ele fala, o texto bíblico fala aqui, porque o próprio Pai faz levantar sobre maus e bons o sol, o próprio Pai derrama chuva, faz com que a chuva desça sobre justos ou injustos. O próprio Senhor, ele não tem um caráter punitivo, ele não baixa o nível de Deus para envolver com essas coisas de inimizade, com essas coisas de dizer palavras maldosas, de ser fofoca. Ele não deixa de fazer o bem, porque ele sabe que o bem vai vencer o mal. Ele não deixa de interceder, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque você e eu não sabemos como orar como convém, mas existe um intercessor.
que quer que nós oremos, e que a nossa posição também venha fazer com que essas pessoas, nossa determinação como igreja, como povo de Deus, como servo do Senhor, como alguém remido pelo sangue do Senhor, faz com que nós sejamos filhos e filhas do Senhor, e muitos desejarão ser filhos do Senhor. A paz de Deus que excede todo entendimento, o texto continua dizendo, não cumprimentem apenas os da igreja, não desejem a graça e a paz apenas para o da igreja, deseja para o mundo, porque o mundo precisa. Muitas vezes uma pessoa vai fumar um cigarro, vai beber uma bebida alcoólica, uma cerveja, vai para um ambiente talvez um tanto quanto não apropriado, porque ela está precisando da paz de Deus que está na minha vida, na sua vida, da paz de Deus que está sobre a igreja, da graça e da paz que excede todo o entendimento que nós carregamos, que o Senhor depositou sobre nós, dos nossos joelhos dobrados. Quantas vezes, nós percebemos que quando nós posicionamos dessa forma, muitas vezes, ainda que seja muito enclausurado dentro das quatro paredes, as pessoas passam pela rua e entram para poder assistir o culto e são comovidas pelo Espírito Santo, e nós temos a oportunidade de manifestarmos a nossa posição de filho, demonstrando o nosso amor, demonstrando a nossa intercessão, demonstrando a nossa alegria, demonstrando a nossa convicção de fé em Deus. Queridos e queridas, a palavra do Senhor diz: se vocês saudardes unicamente vossos irmãos, se vocês saudardes unicamente aqueles que são da igreja, aqueles que são da tua casa, aqueles que são amiguinhos nossos, aqueles que são de boa aparência, aqueles os quais nosso olhar muitas vezes se condizem com o que a gente pensa, ou afeiçoamos uns pelas pessoas, pela sua atitude, nós não passamos de fariseu, nós não passamos de publicano, nós não passamos daqueles que saudam por interesse, daqueles que vivem uma vida interesseira, daqueles que vivem uma vida que não tem uma prática a qual Jesus mandou praticar. Eu não quero ser chamado de fariseu, eu não quero ser chamado de publicano, eu não quero ser cotado entre essas pessoas, jamais. Eu sei que muitas vezes o meu comportamento contraria outras pessoas, às vezes nossa atitude de ir e vir, mesmo sem querer, contraria algumas pessoas que gostariam de receber uma atenção do pastor, uma atenção do membro da igreja, uma atenção de alguém que passou na rua, que veio na igreja. Nós muitas vezes somos cheios de divisões entre nós, e a palavra do Senhor diz o seguinte: se vocês fazerem isso, se vocês praticarem, do Senhor Jesus a palavra, é Jesus orientando, se vocês praticarem desta forma, vocês estão contrariando a vontade do Pai. Sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Queridos, eu quero concluir esse texto, essa mensagem de reflexão, dizendo para mim e para você: o próprio Senhor Jesus diz para mim e para você: busquem a perfeição. Isso é muito metodista, muito wesleyano. Busquem a perfeição. É possível alcançar em Deus um estado de perfeição cristã, não perfeição moralista como a gente vemos por aí, não perfeição de nos ajustarmos ao mundo, como muitas vezes nós temos tido até dentro da própria igreja, não perfeição de caráter deformado que nós recorremos atrás, mas a perfeição naquilo que o Senhor nos ensina, de simplicidade, de oração, de devoção, de respeito, de não aceitarmos, de não entrarmos em contendas, de não entrarmos em inimizade, de não entrarmos e deixarmos que essas coisas entrem em nosso coração e ocupem um lugar que não é delas. Essas coisas que a palavra diz no início, de inimizade, vem do próprio Satanás e do reino das trevas. Quando um dos textos que eu estava lendo para pensar nessa reflexão é uma reflexão de John Wesley. Ele fala assim, John Wesley fala assim: olha, quando alguém te maldizer, levantem tudo que você tem de bom daquela pessoa, exaltem o que ela fez de bom para você, que ela fez de bom para a comunidade, que ela fez de bom para a sociedade, que ela fez de bom no tempo em que exerceu o cargo público. Exalte aquilo que ela tem de bom, porque isso vai sobrepor o que estão dizendo
sobre o mal que ela está carregando na boca, o mal que ela está dizendo, a maldade que ela quer fazer vai ser reprimida, vai ficar, não vai ter espaço, porque você está exaltando essa pessoa, no sentido de dizer para ela que o que ela está fazendo contraria o próprio caráter dela, a própria atitude dela, o caráter de Cristo que está nela, se for dentro da igreja, para que ela entenda que Deus não a chamou para divulgar ou para aceitar aquilo que o inimigo quer que ela aceite. Então, meus queridos, oremos não só por nós, oremos muito por nós, muito pelos seus. Amem os seus. Isso quer dizer que eu tenho que deixar os meus de lado? Não. Amem sua igreja, amem seu pastor, amem sua família, amem o ministério da igreja, ame todos os irmãos da igreja, deixe o amor de Jesus transbordar, deixe você ser contagiado e contagiado o amor de Jesus pela sua comunidade de fé, mas amem incondicionalmente aqueles que querem contrariar a sua vida, amem aqueles que estão lá no mundo muitas vezes fazendo a maldade e orem para que eles também tornem filhos de Deus, porque assim você fazendo, você vai dar o exemplo de filho e de filha do Senhor, você vai dar o exemplo que Jesus deu, você vai deixar inclusive o inimigo chateado, porque ele quer que nós tornemos inimigos também. Ele quer que nós entramos na onda da fofoca, daqueles que maldizem. Ele quer que nós tornamos maldosos, não façamos o bem para ninguém. E ele quer que todas essas coisas tomem conta de nós e nós não tenhamos tempo para orar. Saibais, pois, que quando todas as vezes que nós posicionarmos assim, nós seremos os publicanos, seremos os pecadores, né? Teremos essas atitudes publicano e fariseu. O farisaísmo é aquele que não tem caráter, aquele que não tem atitude, aquele que está sempre desejando mal para o outro. Jesus fala que todas as vezes que nós, nesse texto, que nós fazemos o bem só para aqueles que estão do nosso lado, quando nós oramos só para aquele que nós amamos, nós podemos estar tornando fariseu, interesseiros, e não viver a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe, mas que o contrário seja verdade. Sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Que o Senhor possa olhar para mim e para você e falar: realmente a atitude daquele servo, daquela serva, daquele discípulo, daquela discípula é uma atitude de alguém que é filho e filha do Senhor. Nós somos uma igreja que amamos, nós somos uma igreja que oramos, nós somos uma igreja que desejamos que o mundo torne cada vez melhor, que a presença de Deus atua através da minha vida, da sua vida, porque a igreja do Senhor somos nós. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Quero orar com você, pedir ao Senhor que abençoe sua vida, sua família, abençoe sua casa. Você que está nos assistindo aí também, quero orar pela sua vida, pedindo ao Senhor que você possa ser alcançado pelo poder do alto, que essas coisas que o mundo ofereceu aí, que muitas vezes norteia a nossa caminhada, seja caída por terra, que você possa aceitar o Senhor e viver uma vida na presença de Deus, como filhos do vosso Pai que está no céu. Nós somos chamados e chamadas a sermos filhos e filhas do Senhor. Vamos orar? Baixe sua cabeça, coloque sua mão no coração, do jeito que você querer. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe onde você está e vamos falar com Jesus. Deus, eu quero te louvar por esse tempo, por essa oportunidade, pela tua palavra que o Senhor nos deu nessa noite. E no nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando as necessidades da tua igreja. Necessidade, ó Pai, de mudarmos o hábito, o comportamento, de sermos mais prudente nas nossas palavras, ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer, e coloco diante do Senhor a minha vida, o meu ministério, a vida da minha igreja, aqueles que estão sob o meu pastoreio. Te peço, nos ajude, Senhor, a sermos uma bênção nas suas mãos, a sermos coerentes, a sermos prudentes, a sermos instruídos pelo próprio Espírito Santo. E agora, Senhor, coloco diante do Senhor essa pessoa que está orando com a gente neste momento, que ela está decidindo pelo Senhor Jesus, que o Senhor receba esta oração e que ela seja aceita no rol de membro dos céus. E no nome de Jesus, queremos te pedir, abençoa e perdoa os pecados delas. Em nome de Jesus, que nós oramos, amém, e que Deus te abençoe. Queridos, pode deixar o seu recadinho aí no canal, enquanto nós estamos
estivermos no ar. Se não tem também as nossas informações no WhatsApp. Se você quiser uma oração, pode chamar no WhatsApp. Também nós acolhemos a sua oração, acolhemos você e queremos pedir à igreja que dedique-se um tempo aos pedidos que serão encaminhados, que foram encaminhados pelo WhatsApp, que estão sendo encaminhados pelo WhatsApp. Ore pela igreja, ore por nós, ore pela nossa família e orem para que Deus nos dê direcionamento e sabedoria nesse tempo em que nós estamos retomando as atividades no meio da pandemia. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos guardar no esconderijo do Altíssimo. Deus te abençoe, um grande abraço para você, a graça e a paz para a igreja e a graça e a paz para você que está nos assistindo ou que também é nosso vizinho aqui, em nome de Jesus.